Boa noite, amigos. Nós recebemos hoje um ícone da dermatologia pernambucana, professor que tem realmente uma carreira brilhante. Doutor Emanuel França, como é que a medicina entrou na sua vida? Por que o senhor resolveu ser médico? Bom, João, primeiro, obrigado pelo convite. Eu resolvi ser médico, João, pela influência do meu pai, né? Era uma pessoa que admirava muito a medicina e aquilo me inspirou a entrar na faculdade, a fazer um vestibular. E quando você olha para a medicina, você pode fazer qualquer coisa dentro desse universo maravilhoso. Eu sempre digo o seguinte, eu sou dermatologista, mas se fosse um cara bem rico, passava 6 meses estudando cardiologia, 6 meses gastroenterologia, pelo prazer de estudar medicina, que é uma coisa fantástica. Aliás, o senhor não pode ver um avião, gosta de viajar, né? Vai ir para o exterior, né? É verdade, e a gente está um pouco tolhido agora, né? Por sinal, eu recebi um convite hoje para daqui a um mês estar em São Paulo, ao vivo, como se diz, né? Nos estúdios lá dos congressos, mas uma das coisas mais felizes que a dermatologia me trouxe foi conhecer o mundo, né? Junto com os amigos, foi uma coisa gratificante. E nessas viagens ao exterior, aprendia? Com certeza. Eu sempre digo que a gente aprende até quando a gente vai no consultório de um colega, né? Aparentemente ele tem tudo ali, pode ser simples, mas a gente sempre aprende alguma coisa, João. E fora, o comportamento das pessoas também muda e sempre esse aprendizado soma a nossa atividade do dia a dia, com certeza. E o senhor é professor, então a dermatologia está sempre evoluindo, doutor Emanuel? Há muito. A dermatologia, hoje é quase impossível você dominar todos os campos da dermatologia, né? Para lhe dar uma ideia, a gente tem, por exemplo, dermatoscopia digital, que quando você olha uma lesão com um microscópio ampliado em um computador, e hoje a gente tem congresso mundial só disso. A dermatologia tem interface com outras especialidades, por exemplo, com a ginecologia. Aí você diz, como é que a dermatologia tem interface com a ginecologia? Muitas mulheres, por exemplo, que fazem tem um câncer de mama, um câncer de endométrio, elas não podem fazer reposição hormonal, e essas pacientes chegam para a gente fazer um aquecimento com laser na parede vaginal dessas pacientes para que ela volte a ter uma situação normal, não existir ressecamento, melhorar a incontinência urinária, melhorar a dor, a relação sexual, que é a dispareunia. Então, veja, as interfaces da dermatologia, elas são muitas hoje em dia. Então, eu diria que não é fácil um indivíduo isolado conseguir dominar toda a amplitude que a dermatologia hoje apresenta. Doutor Manuel, o problema da espinha, é verdade o folclore de aqueles meninos que se trancam muito no banheiro, pegam muita espinha? Eu diria que isso é folclore, né? É folclore? É folclore porque, na verdade, o que coincide é que na adolescência, né, como tanto todos nós já passamos pela adolescência, é normal você se trancar no banheiro e ter... O senhor se trancava, era? Claro, era. Todo mundo, né? Era uma coisa mas maravilhosa. não teve espinha, né? Não teve espinha. Não, eu tive espinha porque era a época também da espinha surgir, né? Não foi pelo trancamento do Mas banheiro. não foi pelo trancamento no banheiro. Então, eu acho que apenas é uma mera coincidência da fase. Agora, a espinha hoje tem um tratamento eficiente, porque tem pessoas que realmente levam aquilo a vida toda, né? Então, a espinha, a acne que nós chamamos, né? Ela pode ser tratada de acordo com a fase, apenas com um tópico, mas tem uma medicação muito conhecida, que é a isotretinoína, o Roacutan, que, a meu ver, é a melhor coisa que a gente tem realmente para acne. É uma medicação que era muito cara no passado, né? Quando eu comecei a fazer dermatologia, ela vinha através do avião da Varig antiga dos Estados Unidos, e hoje você tem um genérico que funciona tão bem quanto, a custo realmente bem reduzido. Então, tem sim tratamento, e os pacientes, o que nós não queremos é que eles cheguem na fase adulta sem a atividade da pústula, da espinha em si, mas com o rosto cheio de cicatrizes. Então, a gente briga para que isso não aconteça. O doutor Emanuel, a Covid veio aí realmente, né, o coronavírus, e hoje as pessoas são obrigadas a usar máscara. Esse uso da máscara exige algum cuidado especial do dermatologista? Na verdade, a orientação é que a gente não use uma máscara realmente muito apertada durante muito tempo, porque realmente pode levar às lesões de acne, né? Às lesões cicatriciais. Mas aproveitando ao que você tocou em Covid, João, tem uma coisa bem importante que ocorre hoje na dermatologia, que é o seguinte. Eu, por exemplo, eu peguei Covid, eu fui para a UTI do Português, passei 3 semanas lá, e quando eu saí... E não tem saudade nenhuma dessas 3 semanas? Com certeza que não, né? Apenas um pouco de emoção para poder voltar à atividade normal, mas a gente perde, João, quando está numa UTI,
2% de massa muscular por dia. Eu perdi 10 quilos, não conseguia ir no banheiro, não conseguia andar. Aí você diz, e daí, o que é que tem a ver isso com a dermatologia? Hoje nós temos uma máquina que a gente chama de campo eletromagnético, que ele é usado para contração muscular. Imagine você na academia faz, sei lá, 20 flexuras do seu músculo reto abdominal. A gente consegue em 30 minutos fazer 30 mil contrações com essa máquina. É uma coisa que aparentemente não é real, mas é. E eu fiz isso, por exemplo, para o meu quadríceps. Então, em perto de 3 semanas eu estava praticamente normal. E isso quem faz é o pessoal da dermatologia. Então, por isso que eu estou relacionando a Covid com aquelas pessoas que ficam acamadas muito tempo, que perdem, existe uma expressão chamada sarcopenia, né? Onde o músculo ele fica debilitado, fino, e a gente pode sim ajudar esses pacientes. Doutor Manuel, a clínica do senhor parece a NASA. É tanto equipamento. O que são aqueles equipamentos que o senhor tem na clínica? Parece a NASA. Então, o que acontece é que nos anos a gente vai precisando de cada vez mais melhorar o atendimento de uma coisa específica. Então, por exemplo, tatuagem, que é um dos assuntos, por exemplo, que sempre está relacionado à dermatologia. Hoje a gente tem algumas máquinas que a gente já usa há algum tempo, mas chegou uma coisa chamada pico-segundo, né? O pico-segundo é uma coisa fantástica. Imagine o seguinte, o tempo que o laser age na pele é bem rápido, pá, pá. Imagine 1 segundo dividido por 1 trilhão, é quase inimaginável. Então, é o tempo que esse laser usa. Ele age no cromóforo, que é a substância que absorve o laser, mas ele sai tão rápido que ele não aquece o tecido vizinho. Então, esse é o grande segredo dessas máquinas novas. Você conseguir ajudar o paciente sem conseguir ter uma cicatriz, uma acromia, uma hipercromia, um queloide, né? Então, é por isso que a gente precisa cada vez mais ter máquinas novas. Porque tem pessoas que colocam uma tatuagem com o nome do marido ou da mulher e depois se separa, tem que ir lá em Dr. Emanuel para tirar o nome. É verdade. Na verdade, eu recebo muito isso, João. E são situações delicadas, né? Muitas vezes o marido diz, a minha esposa tem uma tatuagem, suponhamos, ali na região pubiana, né? E na hora, assim, da relação sexual, ele fica menos à vontade. E o contrário também, eu já vi as mulheres também exigirem que o marido tire a tatuagem. Mas tem um detalhe aí que eu gostaria de comentar. Quando você faz uma tatuagem, você tem que pensar várias coisas, mas fundamentalmente você é dono do seu corpo e você tem todo o direito de fazer o que quiser. De uma forma educada e gentil, eu sempre digo, namorado passa, marido passa, de repente a tatuagem até fica. Então, apenas para a pessoa pensar no que vai fazer realmente, se tira ou se não tira. Mas hoje é bem mais fácil do que era antes. Com certeza. Hoje a gente consegue um número reduzido de sessões com menos dor e de maneira mais eficiente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Emanuel França. Doutor Emanuel França, vamos falar de um assunto polêmico. Botox. Antes só era dermatologista que bota, até o verdureiro está botando Botox hoje. É verdade. O que acontece é o seguinte, é que o Botox, os preenchimentos são situações que dão um determinado retorno financeiro. E as pessoas, então, objetivando principalmente isso, começou a existir... Mas tem Botox bom e Botox do Paraguai também, né? Eu diria que a questão não é talvez o Botox ruim, todos eles são bons a meu ver. O problema é como se aplica esse Botox e de que forma ele é aplicado, né? Eu acho que se você... eu vou dar uma ideia para você, talvez você não vai entender no primeiro momento, mas, por exemplo, para um dermatologista aplicar o Botox, a gente precisa entender muito da anatomia. O que é anatomia? Aquela noção básica que a gente tem na faculdade. E hoje em dia, por exemplo, eu tive chance de fazer o que a gente chama de curso em cadáver fresco. Então, a pessoa falece, né? A gente recebe aquele cadáver congelado de 1 dia, 2 dias, e a gente vai dissecar, praticamente é como se fosse vivo aquilo ali, e para a gente ver a relação do músculo, dos nervos, dos vasos. Eu fiz isso, por exemplo, em Miami, fiz isso em Denver, fiz isso em Stanford, não significa que eu seja excelente, mas eu devo ter melhorado um pouco mais a minha qualidade de saber onde tem um determinado músculo para eu fazer aquela determinada aplicação.
Não estou dizendo que os outros colegas não podem fazer isso, de outras especialidades, mas eu diria que dentro da dermatologia a gente tem esse cuidado de tentar fazer o melhor. E essa vulgaridade que você falou, ela é muito prejudicial para o paciente. Principalmente, cada resultado horroroso, né? Principalmente porque eles colocam um preço lá embaixo, consequentemente tem que diminuir a quantidade da toxina. Eles não informam, por exemplo, vou fazer 30 unidades, 50, 70 unidades, a pessoa normal, não, vou fazer um botox. De repente ela está recebendo uma subdose e às vezes o resultado não é muito satisfatório. E a coisa é mais grave quando você vai para o preenchimento. Por quê? O preenchimento, se ele atingir uma artéria, esse vaso pode ser obstruído e a pessoa pode ter necrose, essa pessoa pode ter até morte, né? Existem, por exemplo, no Brasil, aproximadamente 10 a 15 mortes relacionadas a procedimentos feitos por dentistas, por incrível que pareça. Muitos deles são bons, mas muitos deles realmente fazem a coisa de maneira não muito assim bem direcionada e o paciente falece mesmo, ou fica cego, ou tem um AVC e pode realmente falecer. Ô, doutor Emanuel, e na sua clínica tem aparelhos para tirar a gordura localizada? Tem Isso é dermatologia. Exatamente. Isso é o que a gente chama de criolipólise, né? Então, a criolipólise, você usa o frio para congelar aquele tecido e a eficiência é em torno de 25% a 30% das melhores máquinas, né? Que é o CoolSculpt, por exemplo, que é a mais conhecida. E, com certeza, é uma máquina que a gente vem usando já há alguns anos e a gente vê que dá resposta. Então, veja que é uma situação também mais específica, né, que a gente pode sim ajudar o paciente. Claro, se você tiver uma pessoa extremamente obesa, ela não vai ter indicação de fazer uma criolipólise. Mas se você tiver uma gordurinha mais localizada, com certeza a gente pode ajudar esse paciente. Na sua clínica, vai mais homem ou mulher? Sem dúvida as mulheres, né? Mas os homens estão... Não, os homens cada vez mais eles vêm, mas eu ainda acho que eles representam só 5 a 10% do movimento global. Por várias razões. A mulher realmente ela tem o aspecto da vaidade da mulher é muito importante. A mulher ela gosta de estar bem, né? Fisicamente, visualmente. Então, eu acredito que durante muitos anos a mulher ainda vai ocupar o primeiro lugar. Agora, quando o homem se separa, entra no mercado, aí vai logo para o doutor Emanuel, né? Com certeza. É aquela história. A fila anda e a gente tem que estar bem para poder se readaptar aos novos meios, né? Eu acho que... Mas com a mulher também, João. Por incrível que pareça, a gente recebe uma mulher, por exemplo, que se separou por alguma razão, ela precisa, então, voltar à sua vida normal e, óbvio, para ela ter um bom parceiro, ela tem que dizer o que é que ela oferece a esse parceiro. Muitas vezes até uma pessoa rica, uma pessoa abastarda, mas se ela não estiver bem fisicamente, a pessoa diz, vou ou não vou, essa é a grande verdade. Você, como homem, sabe disso. Então, é importante tanto a mulher como o homem estar bem para poder conseguir perpetuar o seu DNA ao longo do tempo, como Darwin assim pedia para nós no passado. Doutor Emanuel, alguma novidade para o tratamento do cabelo? Com certeza. O cabelo hoje, cada vez mais a gente tem dado mais atenção ao cabelo. Existe, por exemplo, as doenças, né, clássicas, né, psoríase, dermatite seborreica, mas a alopecia androgenética masculina e feminina. Cada pornografia que você está dizendo aí, o que é isso aí? Alopecia é quando você tem... Alopecia, né? Uns chamam de alopecia, eu diria, tecnicamente, é melhor chamar de alopecia, é quando você tem uma redução dos cabelos, né? Isso é uma alopecia. E a gente pode, sim, ajudar muito, não só com medicações orais, mas como também alguns lasers, alguns equipamentos que conseguem aumentar a circulação no couro cabeludo e a gente tem uma boa resposta. Agora, qual é o segredo para o senhor, quando está atendendo um cliente, descobrir se aquilo é uma doença de pele ou é câncer? Então, você falou uma coisa muito importante, João. A dermatologia tem mais ou menos 3.000 doenças. Veja, 3.000 doenças é um número muito grande. E o dermatologista, na verdade, ele não se prepara para fazer botox, para fazer laser. O dermatologista se prepara para atender essas doenças durante todos os anos da sua formação. E uma das coisas que a gente mais dá atenção é exatamente os cânceres de pele. É o carcinoma basocelular, é o espinocelular, é a micose fungoide, é o melanoma, que é o que mais preocupa, o que mais realmente deve chamar a atenção. E eu conheço, obviamente, a grande maioria dos colegas daqui de Pernambuco e do Brasil. Eu acho que a maioria dos colegas está bem preparado para saber o que é um câncer de pele ou não.
Agora, o percentual de pessoas que têm câncer de pele é alto, doutor Emanuel? Então, a gente tem um câncer de pele chamado de carcinoma basocelular, que é o mais frequente, ele representa 70% de todos eles. Ele é o mais visto, mas felizmente ele tem um pequeno poder de metástase, ou seja, a capacidade dele sair de um lugar para ir para outro lugar é muito pequena, 0,0028%, mas não é zero, se fosse zero seria uma lesão benigna. Mas o percentual de pessoas que têm esses cânceres, felizmente, ainda é um percentual pequeno. Para terminar, a chuva vai passar, vem aí o verão, temporada de verão. Qual é o conselho que o senhor dá para as pessoas irem para a praia? Então, o verão é uma coisa maravilhosa, o sol está presente, né? E o sol é vida, né? Eu sempre digo que o sol, ele é responsável pela fotossíntese que alimenta tanto a gente, né, como todos os seres vivos praticamente na Terra. O sol é alegria, o sol é vitamina D, mas a gente aprende com a linguagem popular um conselho muito grande: ande pela sombra, né? Quando uma pessoa simples diz isso, na verdade, de forma subconsciente, ela está dizendo: se você levar muito sol, você vai envelhecer mais cedo, você vai ter queimadura de pele, você pode ter câncer de pele e você pode morrer. Então veja que o povo sempre tem uma ideia na sua cabeça de forma subliminar. Então, meu conselho para ir para a praia é: vá, se possível, no horário fora do pico, né, de 10 horas, de 2 horas da tarde, se proteja com um bom filtro solar, com um bom óculos, com uma boa sombrinha, né? As crianças devem também ser protegidas e orientadas, mas não perca a alegria de viver num lugar maravilhoso que é a praia. Nós queremos agradecer ao doutor Emanuel por essas informações. Realmente, como eu disse no início do programa, é por isso que ele hoje é uma referência na dermatologia não pernambucana, com a dermatologia brasileira. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.